Olá, meus amigos, estamos de volta. É muito importante que a gente desenvolva algumas habilidades quando a gente quer falar de tributos, tá certo? Queremos falar de Estado, precisamos desenvolver algumas habilidades. A primeira delas é conseguir identificar os bens públicos, mas conseguir identificar os bens públicos além daqueles que a gente costuma usar. Então, é conseguir identificar para além da pavimentação, das calçadas, né, da iluminação, das praças, das escolas, dos postos de saúde, além disso, conseguir identificar todo o conjunto dos bens públicos e também conseguir perceber o significado dos bens públicos no nosso dia a dia, na nossa vida, em termos de qualidade de vida e tal. A segunda habilidade que eu acho que é extremamente importante é a de perceber as armadilhas que existem nos discursos, nas narrativas, né? Perceber aonde que querem nos levar. A professora Maria Regina já tinha tratado disso na primeira aula, deste processo histórico de desconstrução e desvalorização das coisas públicas, né? Essa crítica exacerbada que se faz ao setor público, ao servidor público, né, às políticas públicas de forma geral, né, ao Estado inchado, ao Estado elefante, né, tudo isso é um processo histórico que visa criar no senso comum uma imagem negativa das coisas do Estado. E vejam, sempre que se cria uma imagem depreciada do Estado, se cria automaticamente e indiretamente uma imagem apreciada ou valorizada do setor privado, do mercado, né? Então, a gente pode até desconfiar deste processo de que poderia estar sendo feita essa campanha toda contra o Estado, justamente com a finalidade de ampliar, né, ou de valorizar cada vez mais o mercado e o que é privado, tá certo? Vamos, como a gente está tratando de tributos, é importante que a gente pense nos tributos, mas também é importante que a gente pense naquilo que significa o tributo, tá certo? Ou seja, nas políticas públicas. A gente tem que, para falar de tributos, a gente tem que ter uma ideia de quanto custa as coisas que o tributo financia, que o tributo paga, quanto custa a escola pública, quanto custa o SUS, quanto custa a segurança, né? Quanto custa o Estado, quem é que paga, porque tudo isto tem custo, né? As coisas públicas não são gratuitas, elas são pagas, certo? Nós não vamos aprofundar muito essa discussão, porque não temos tempo, mas vamos dar uma passeada geral pelos números. Vejam, o gasto médio, o pessoal da educação não gosta muito da expressão gasto, né? É o investimento médio estimado por aluno na rede pública de ensino em 2018 foi de R$ 3.725 por ano, o que dá um valor de R$ 310 por mês por aluno. Isso é o conjunto do orçamento da educação dividido pelo número de alunos na escola, tá certo? É isso que aconteceu no ensino urbano. Esta escola pública, ela é muito criticada. Ela é criticada em função de uma comparação que a opinião pública faz, de forma geral, desta escola com a escola particular. A escola particular é melhor que a escola pública, tem melhores notas no Enem, que a escola pública é ruim porque é pública, não tem gestão eficiente, né? Mas a gente não vê nessa mesma crítica uma informação extremamente relevante para poder comparar. Qual é o valor do investimento por aluno na escola particular? Qual é o valor? Quanto que a escola particular dispõe de recursos para transformar em educação, em ensino, em qualidade de ensino? Se a gente fazendo assim uma conta geral e muito conservadora, podemos chegar à conclusão de que, na média, no país, a escola particular não fica inferior a R$ 1.200 de mensalidade, na média, né? Mas vamos estabelecer que seja em torno de R$ 1.200 a média de mensalidade na escola particular, é 4 vezes mais. Ou seja, a escola particular está trabalhando com 4 vezes mais recursos do que trabalha a escola pública. É óbvio que ela vai ter que ter uma qualidade superior. Mas quanto superior, né?
Os resultados do Enem têm demonstrado que a escola pública a média da escola pública fica em torno de 20% abaixo da escola particular. Ou seja, o que ela perde de qualidade em relação à escola particular é muito menos do que ela tem do que ela perde em termos de recursos. Ela tem 4 vezes menos recursos, né? E consegue ficar somente 20% abaixo. É de se repensar essa ideia de qualidade. Será que tem pior qualidade ou melhor qualidade? Claro, precisamos reconhecer, a escola pública tem muitas deficiências, tem muitos problemas, tem muita evasão escolar, tem muitos problemas, mas grande parte dos problemas, ou a maioria deles, ou talvez a totalidade dos problemas, decorrem basicamente do baixo orçamento que se coloca na escola pública, né? Ou seja, o baixo nível de financiamento da política de educação. Estamos dispostos a investir mais na educação? A escola pública vai atender 81% das crianças. É a nossa escola. A escola no Brasil é escola pública, ela não é escola particular. A escola que forma a massa dos trabalhadores no Brasil é escola pública. Mais de 80% das crianças só tem escola pública. Somente 20% é que tem acesso à escola particular. É possível ampliar os investimentos na educação? Sem dúvida é possível, é desejável, é necessário ampliar. O que a gente precisa decidir é da onde vamos tirar o recurso, quem vai pagar este financiamento. Vamos dividir por todo mundo na forma de carga tributária, portanto, aumentando a carga tributária, vamos tirar de alguma outra conta da saúde, quer dizer, nós temos que apontar a origem dos recursos para ampliar os recursos para a educação. Por exemplo, no SUS, né? No SUS, o investimento no SUS, essa aqui é uma tabela que apresenta o investimento diário por pessoa no SUS, mas a gente pode converter isso em investimento mensal, dá aproximadamente R$ 106 que o SUS investe por pessoa em recursos públicos, certo? Então, esse é o valor que cada pessoa vai receber de troca na forma de política de serviços públicos, né? Ela vai receber R$ 106 poderíamos fazer assim uma analogia, em plano de saúde, um plano público de saúde, tá certo? Em que o Estado investe lá R$ 106 por pessoa, né, para poder manter a estrutura da saúde funcionando. E agora, mais do que nunca, né, a estrutura da saúde se tornou absolutamente essencial, né, diante da Covid e tal. Tem uns dados aqui que são muito interessantes, né? Um tratamento da Covid-19 com internação em UTI, com tempo médio de 11,5 dias, tempo médio de 11,5 dias. Às vezes tem gente que tem que ficar mais de mês na UTI. 11,5 dias daria aproximadamente R$ 45 mil de investimento. Ou seja, o Estado, nós, sociedade, contribuintes, de forma geral, investimos para cada pessoa que precisa de UTI R$ 45 mil, no mínimo, para mantê-la 11 dias de tratamento. Tá certo? Se não for necessário internação em UTI, em torno de 8 mil, 9 mil reais a gente investe. Por isso que, olha a importância que tem na prevenção, no cuidado, de tentar não ter que usar esse serviço, tamanho é o valor que precisa ser investido, né? Por pessoa. Vejam a quantidade de pessoas infectadas, quantidade de pessoas que precisam de tratamento de TI, a gente tem uma ideia do valor todo que está sendo investido ali, tá certo? Para salvar vidas, para garantir o direito à saúde, né? Imagine, por exemplo, nos Estados Unidos, muita gente morreu sem ter acesso a uma UTI, né? Porque não tinha dinheiro, não é porque faltava UTI. No Brasil tem gente que não tem acesso à UTI porque falta UTI, mas nos Estados Unidos é possível não ter acesso à UTI porque falta dinheiro. A pessoa não tinha dinheiro para poder pagar o tratamento e acaba perdendo a vida por conta disso. Vejam a importância de ter um sistema de saúde público que dê o atendimento necessário na medida da necessidade de cada um. Esse aqui é um dado também, outros números que vale a pena a gente passar, pelo menos rapidamente. 40% mais pobre da população brasileira, da nossa população, os 40% mais pobres vivem com R$ 376 por mês de renda. Se considerar uma família de 4 pessoas, né, 2 adultos e 2 crianças, daria uma média de renda familiar R$ 1.500. 40% mais pobre significa 80 milhões de pessoas.
80 milhões de pessoas, portanto, estão nesta faixa de renda aqui de aproximadamente R$ 1.500. Se o Estado vai lá e cobra os tributos 33,2%, essa família vai pagar por mês aproximadamente R$ 500 de impostos. É muito para essa família? Sem dúvida é muito para essa família, né? A alternativa seria não pagar esses impostos e essa família ficaria com R$ 500 a mais de renda. Esta é a alternativa que teria. Só que a consequência desta alternativa é deixar de ter o serviço público à disposição. Tá certo? Eu posso chegar a essa conclusão. Vamos diminuir os tributos, o dinheiro que sobra a pessoa utiliza para adquirir os produtos, aquilo que ela precisa no mercado, né? Eu tiro o Estado da vida das pessoas e eu tiro os impostos. Tá certo? É uma forma de diminuir o Estado, ou seja, eu diminuo o Estado diminuindo políticas públicas, mas em compensação as pessoas ganham porque elas deixam de pagar impostos. Mas será que o que ela deixa de pagar impostos é suficiente para ela adquirir 2 vagas no ensino particular? Veja, o ensino público, as vagas custariam, em tese, em termos de custo, R$ 310 cada uma, como nós vimos antes, dá R$ 620. Essa família recebe em 2 vagas escolares R$ 620. Essa família recebe 4 orçamentos pessoais, né, no SUS, ou seja, R$ 424 é o que o Estado investe no SUS para garantir a essa família o direito à saúde a hora que ela precisar, tá certo? E ela gastaria, no mínimo, para ter o mesmo plano de saúde que garante uma previdência pública, que é isso que existe no Brasil, de um salário mínimo, né? Ela teria que gastar aproximadamente R$ 527 por mês para poder ter um mesmo tipo de plano de previdência e de aposentadoria por 20 anos depois que se aposentasse de um salário mínimo. Então, só essas 3 contas, sem falar todo o resto da estrutura do Estado que está à disposição, essa família recebe aproximadamente R$ 1.500. Ela dobra a renda em políticas públicas que ela tem à disposição dela. Logo, para esta família, retirar o tributo da vida dela e retirar o Estado significa, na verdade, perder o direito a sobreviver, tá certo? Portanto, quem fala contra os impostos, ele não fala deste lugar aqui, de famílias que dependem do Estado para sobreviver, para ter acesso à educação, para ter acesso a uma previdência, para ter acesso à saúde. Não fala deste lugar, está falando talvez do 1% mais rico ou do 0,1% mais rico. Os tributos, eles estão por aqui, né? As fotografias só demonstram assim aonde que a gente poderia visualizar e vislumbrar os tributos. Estão lá na escola, na pré-escola, no atendimento de do socorro, né, prestado pelos bombeiros, nas Forças Armadas, na pesquisa, nos tratamentos de alta complexidade, na pesquisa científica. Estão por aí espalhados. Os tributos estão espalhados, né? Os bens públicos estão espalhados. A gente não consegue perceber todos os bens públicos que existem, né? Aqui apenas alguns dados para a gente ter uma ideia, né? Os impostos são essas coisas. 50 milhões de crianças na escola pública são os impostos, né? 2,8 milhões de procedimentos médicos por ano, 9,7 milhões de procedimentos de quimioterapia e radioterapia. É o que a gente consegue bancar com os nossos tributos. Veja que não é pouca coisa o que nós fazemos com os tributos que nós pagamos. O que nós fazemos com os tributos que nós pagamos é muita coisa, e é muita coisa que, inclusive, nós não gostaríamos de usar. Por exemplo, ninguém gostaria de usar um procedimento de quimioterapia e radioterapia só porque pagou imposto? Não. Mas se for preciso usar, é importante que todo mundo tenha pago impostos para que aquele serviço esteja à disposição, tá certo? 96% de todos os transplantes feitos no Brasil são feitos pelo SUS. Não é o setor privado que promove a saúde de alta complexidade ou os atendimentos de alta complexidade. É o setor público. 19 mil transplantes, 96% dos transplantes é pelo SUS. 550 sistema carcerário para 550 mil presos. Quer dizer, as coisas que a gente banca com tributos não são poucas coisas.
tá certo? São muitas coisas. A maior parte dessas coisas, que significam proteção, seguro, né? São coisas que a gente não gostaria de usar. Só que aquilo que a gente não usa ou não costuma usar, ou não gostaria de usar, nós também não costumamos contabilizar. E aí a gente começa a analisar os tributos apenas a partir daquilo que a gente usa ou gostaria de usar. E não coloca na conta todo aquele resto. Portanto, é muito importante para quem vai estudar tributos, para quem vai estudar essa questão da organização da sociedade, e quem quer enfrentar efetivamente uma discussão sobre carga tributária, sobre Estado, é muito importante que a gente tenha clareza, né, de que o universo das políticas públicas ele é muito amplo, é muito alargado, e ele ultrapassa a nossa percepção a gente não consegue identificar todo esse universo, tá certo? Isso é importante que a gente tenha claro. Nós vamos ver daqui a pouco que, por mais que seja importante os tributos, né, na vida social, na vida das pessoas e na nossa própria vida, também a gente não pode perder a capacidade de identificar os aspectos injustos dos tributos. O que está errado na cobrança de tributos? Isso nós vamos ver na sequência, né? Nas próximas videoaulas nós vamos começar a explorar também esses aspectos. Muito obrigado.